Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse vídeo nós vamos falar o que é a igreja visível e a igreja invisível. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero fazer o convite. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade apaixonados pela Palavra de Deus. O nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir o vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Se você compra materiais teológicos, comece a adquirir pelo nosso link de afiliado da Shopee, que está logo abaixo na descrição do vídeo. Comprando pelo nosso link, você irá ajudar o canal a se retroalimentar. E comprando pelo link, você não paga nada mais por isso. A compra é 100% garantida e ainda você vai abençoar o canal. Então, compre pelo nosso link de afiliado da Shopee e ajude o canal a crescer. Pois bem, na teologia sistemática existe a matéria de eclesiologia, que é a doutrina ou a matéria que estuda a respeito da igreja, a doutrina da igreja. E no meio da matéria ou da doutrina de eclesiologia, nós vamos encontrar algo a respeito da igreja visível e da igreja invisível. Uma coisa que nós temos que observar é que a igreja de Jesus Cristo, ela tem duas dimensões, uma visível e a outra invisível. A igreja visível é aquela igreja social no seu aspecto, ou seja, ela é conforme ela é percebida pelos homens. Esta é o alvo principal da matéria de eclesiologia, ou seja, a eclesiologia ela se dedica a estudar a respeito da igreja visível, a igreja local, a igreja social. A igreja invisível, todavia, é a igreja em seu aspecto ou no seu âmbito espiritual. A igreja conforme ela é vista por Deus. Se de um lado nós temos a igreja visível, que é a que é vista pelos homens, do outro lado nós temos a igreja invisível, que é vista por Deus. Uma observação importante que eu quero fazer é que essa distinção entre igreja visível e invisível já aparecia na literatura cristã, nos tempos de Agostinho, e achava-se frequentemente nos escritos dos reformadores como Lutero e João Calvino. Alguns oponentes de Lutero o acusavam de ele estar sugerindo que havia duas igrejas diferentes ao propor essa ideia de igreja visível e invisível. Isto, em parte, porque Lutero ele falava de uma eclesiola dentro de uma eclesia visível. Todavia, a intenção de Lutero, no entanto, não era distinguir ou fazer a diferença de duas igrejas, mas para apontar dois aspectos da única igreja de Jesus Cristo. Ou seja, a intenção indica que a igreja invisível, por ser de natureza essencialmente espiritual, os crentes estão invisivelmente unidos com Cristo pelo Espírito Santo, onde as bênçãos da salvação não pode ser discernido pelo olho natural e etc. Ou seja, não podemos ver, como podemos dizer assim, não podemos ver ao olho nu, aos olhos natural, essa união do crente com Jesus Cristo através do Espírito Santo habitando. A igreja invisível, no entanto, ela, ainda que ela tenha o seu aspecto invisível espiritual,
ela, no entanto, assume a forma visível na organização externa terrestre. Um detalhe é que todas as igrejas existentes na face da terra é conhecida por todos, assim como todos os que nelas participam. Essas igrejas são tanto as mencionadas nas Escrituras, como a igreja de Roma, como a igreja de Corinto, como a igreja da Galácia, como a igreja que estava em Filipos, também a igreja do Apocalipse, como aqui estão na nossa cidade ou em qualquer parte do mundo nos dias de hoje. Quem dera que se todas as igrejas fossem compostas por pessoas nascidas de novo, regenerada, compromissada com a palavra de Deus e aptas para o arrebatamento a qualquer momento. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. A distância espiritual de alguns irmãos em relação a outros pode variar em quilômetros. Paulo, em Romanos capítulo 15, verso 1, ele vê essa distinção de um crente para outro. E essas diferenças sempre existiram e nunca irá deixar de existir, ou nunca deixaram de existir, a não ser quando Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. Todavia, Jesus adverte que no meio do trigo também ao joio. A única conclusão que chegamos é que a verdadeira igreja é aquela que Deus enxerga. É apenas uma parte da que nós enxergamos. E isso é uma má notícia. Se nós formos olhar para o relato bíblico, nós vamos ver uma diferença gritante entre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, ainda assim, nós podemos tirar uma boa notícia. É que a igreja invisível é infinitamente maior do que a igreja visível, pois ela soma todos os santos que já chegaram no paraíso desde que a era da graça teve início. Trata da igreja dos primogênitos, dos justos aperfeiçoados, com os quais estamos unidos em uma grande assembleia, aguardando pelo dia do nosso ajuntamento, quer pela transformação dos corpos vivos, quer pela ressurreição, como está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 18 ao 23 e 1 Coríntios capítulo 15. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar uma reflexão para os irmãos. A reflexão é essa. É realmente glorioso saber que um dia nos encontramos com os apóstolos de Jesus, com os cristãos do primeiro século, com os mártires, com os que cultuaram às escondidas porque viviam sob ameaça, com os primeiros missionários, com os que escreveram livros, compuseram os poemas e canções entoados pela igreja. Pessoas de culturas diferentes e com muitas experiências com Cristo. Homens e mulheres de oração. Enfim, uma enormidade de pessoas que juntas serão como a areia do mar. Essa é a igreja triunfante invisível, que já existe e aguarda pela chegada da igreja militante visível. Querido, que nós possamos ser parte da igreja local visível, mas andar de acordo como igreja que Jesus Cristo olha e nos vê como membro, parte do corpo de Jesus Cristo. Que Deus possa lhe abençoar e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.